caminhar com os próprios pés. Dançar, consciente do corpo em movimento, da expressão das intenções, dos estímulos dos desejos, do eterno diálogo que a percepção desencadeia entre o espaço interno e o externo. Aprender, apreender. No princípio, por imitação. Depois, por apropriação, consciência. Compreender os fundamentos físicos e biológicos do corpo e deixá-los disponíveis para a expressão da arte, da vida, da transformação. Teatro do movimento, um método. São muitos os estudos e reflexões que fundamentaram e que ainda pulsam na proposta do teatro do movimento. Para se chegar ao método, Lenora Lobo trilhou vários percursos. Sua formação pedagógica, estética, ao lado de parceiros, de alunos, mas foi nas artes cênicas da Universidade de Brasília e no dia a dia na companhia Laia Dança, junto com os intérpretes que seguiram seu método, que Lenora Lobo aprofundou seu laboratório criativo para a consolidação do método. Para sistematizar o método do teatro do movimento, Lenora Lobo contou com a sensibilidade e a orientação da pesquisadora e professora Cássia Navas. Ela ajudou a organizar e a grafar os conteúdos artísticos e pedagógicos do método. O resultado está nestes 2 livros. Teatro do Movimento, um método para o intérprete criador, com ênfase na formação. Foi com enorme prazer que eu li a publicação Teatro do Movimento, um método para o intérprete criador, uma publicação da Lenora Lobo e Cássia Navas, que traz de uma forma muito singela, muito clara e muito didática a organização, o processo e os procedimentos do método e do sistema que Lenora utilizou na companhia Laia. A arte da composição, com ênfase na criação artística. Eu considero que a arte da composição é uma publicação mais complexa, porque ela mexe com a sensibilidade, com a qualidade da percepção do coreógrafo e do artista, né? Para eles próprios conseguirem promover e organizar o seu método, organizar a sua sistemática para as suas obras. Escrever sobre dança não é uma tarefa fácil, nem para quem se especializa em pesquisa, como é o meu caso, nem para aqueles que fazem dança, os coreógrafos, os bailarinos, os intérpretes. A minha função, tanto no primeiro livro quanto no segundo livro, foi, primeiro no primeiro livro eu era autora mesmo, tem os textos que são da minha autoria. No segundo livro não. No segundo livro eu tive que acompanhar a Lenora, orientando para que tudo aquilo que era a parte da criação e não tanto de um treinamento de um intérprete, pudesse continuar sendo falado de uma maneira mais linear, porque a escrita, notadamente, ela se dá de uma maneira linear. E isso é uma atividade muito delicada e muito trabalhosa, que demanda uma necessidade de escuta, mas também uma generosidade de parte a parte. Então o método ganha mundo e nós tivemos vários feedbacks de como estavam sendo utilizados, mas fazia falta uma gravação dessas ideias através de outro tipo de mídia, um DVD, onde imagens e movimentos se aproximam talvez mais do ato da dança em si, do ato de ensinar dança, do ato de fazer dança, que é uma arte da presença, que se realiza no momento em que os bailarinos estão diante de nós, seus públicos, e nós estamos diante deles. Teatro do Movimento, Fundamentos. Ancorado na vivência artística e pedagógica de Lenora Lobo, o método conecta-se a 2 mestres do pensamento moderno ligado ao movimento humano, Rudolf Laban e Klaus Viana.
ambos precursores de um pensamento em dança que se caracteriza pela consciência e análise do movimento. Teatro do movimento é uma referência em forma de homenagem à expressão cênica desenvolvida por Angel e Klaus Viana na década de 1970, em um trabalho que também era denominado por esse nome. O teatro do movimento baseia-se em princípios tríades. Tais princípios estão em diversas tradições e áreas do conhecimento. Na dança, essa tríade é composta pelo corpo, o espaço e o tempo. O método, porém, traz outra interpretação a essa tríade, concebendo o teatro e a dança como se fossem escritas ou composições cênicas interligadas, a partir de 3 eixos fundamentais. São eles o corpo cênico, o movimento estruturado e o imaginário criativo. O que seria essa tríade? A princípio eu segui uma tríade que eu chamei de energia, matéria e ação. Ou seja, a energia seria o que eu chamo hoje de imaginário criativo, tá? Por quê? Porque é essa energia criativa que está no corpo, mas que não é visível, que são os conteúdos, as ideias, enfim. Então, a energia é esse imaginário. Essa energia se materializa, ela vem para o nosso corpo, tá? Então, ela se torna matéria física. Então, o que eu estou sentindo, percebendo, sonhando, devaneando, enfim, isso vem para esse corpo físico. E aí, essa energia, matéria e ação. Quer dizer, esse corpo é levado para a ação, para o movimento. A partir do momento que ele sente, percebe, ele é levado para a ação. Essa ação, ela desencadeia movimentos. E esses movimentos, para a cena, eles precisam ser organizados, estruturados. O imaginário, que seria uma das ideias, se materializando no corpo físico e se lançando em movimentos e em ações. De acordo com Lenora Lobo, cada um desses eixos encontra-se em qualquer etapa da estruturação e aplicação do método, assim como em seus resultados em sala de aula e no palco. Então, sempre esses 3 pontos estão presentes. Eu posso focar em um para trabalhar, posso focar em outro para criar, mas eles acontecem ao mesmo tempo, eles nunca estão separados. A gente divide esses 3 vértices a nível de pedagogia, para estudar, mas não que eles estejam separados. O triângulo da composição seria o imaginário criativo, expressando-se no corpo cênico e organizando-se no movimento estruturado como uma composição cênica. Os 3 vértices. No teatro do movimento, o corpo é entendido como expressão do ser. É a origem, mas também o destino, onde tudo se traduz e se manifesta. O corpo cênico é o corpo que se prepara para a cena. Ele está fundamentado no movimento consciente de Klaus Viana, nos estudos e vivências de Lenora Lobo com a dança clássica, moderna, contemporânea e popular, e mais recentemente no trabalho de Miriam Braga, numa síntese de Pilates, Rolfing, cadeias musculares e Ivaldo Bertazzo. A preparação consciente do intérprete criador é proposta a partir de 3 momentos pedagógicos. Sensibilização, observação e percepção corporal. Seria todo esse aquecimento que a gente faz de espreguiçar, de transferir apoio, de respirar, de relaxar e tensionar, de ganhar espaço interno, ocupar o espaço externo, abrir a escuta do corpo, né? Essa seria parte da sensibilização. Conhecimento mecânico, sistema ósseo, articular e muscular, técnicas e habilidades. Onde a gente está trabalhando todo o conhecimento da estrutura óssea, articular e muscular. Depois que a gente aprende essa estrutura óssea, muscular e articular, a gente se lança nas habilidades. Ele precisa aprender a saltar. Então ele precisa ter técnicas de pé, de perna, de musculatura que façam ele saltar, para que ele possa usar isso nas improvisações. Mesmo que ele não seja um intérprete repetidor, que ele seja um intérprete criador, como é o que a gente propõe. Mas ele precisa se apoderar dessa técnica, ele precisa dominar esse corpo
Isso vocês veem frequentemente nas salas de aula de dança, que seriam as habilidades de saltar, contrair, expandir, girar, enfim, cair no chão, rolar, todas essas habilidades que o bailarino precisa ser treinado. O Clausiano sempre falava que a gente não tem que aprender o passo, mas o caminho do corpo fazendo aquele passo. Quando a gente pede a vocês para redirecionar o osso, que sensações vai trazer esse redirecionar? Que outras possibilidades de movimento? Isso é o grande achado do trabalho do Clausiano, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu saio do lugar comum, eu descubro sensações diferentes, memórias diferentes, movimentos diferentes e movimentos inusitados, que é o que a gente vem buscando, que tem a ver com cada um de vocês e não com a forma pronta de repetição. Conhecimento expressivo. Estudos sobre intenção e expressividade das partes e do todo. Máscara facial. Como é que eu posso trabalhar a expressividade do corpo em harmonia com a máscara facial? O corpo abre junto com o rosto e fecha junto com o rosto. Devagarinho a gente vai mudar, vai fazer a dicotomia entre máscara e corpo. Ou seja, enquanto o corpo fecha, a máscara abre e vice-versa. Corporificação das emoções. É preciso que o ator e o bailarino tenham uma técnica, porque não é sempre que ele está emocionado para ele fazer a emoção da tristeza ou da alegria. Ele precisa controlar essa musculatura da tristeza, essa musculatura da alegria. Construção corporal de personagens. Então, Cris e Marcilma, eu queria que vocês começassem a pesquisar movimentos quebrados das articulações, tá? E a partir dessa movimentação quebrada, vocês começassem a pesquisar o personagem da boneca. Através dessa pesquisa de articulação, a Cris e a Marcilma, elas construíram o personagem da Emília, do espetáculo do Alaia, que chama Insônia Lobato. Como é que eu fiz para chegar a esse bêbado? Foi através de movimentos de desequilíbrio, movimentos ondulatórios, movimentos que quebravam a articulação. E o movimento ele já foi ficando mais lânguido em cima da proposta do trabalho, que era uma coisa mais dos folguedos, da questão das festas, dos carnavais e tudo, tá? Então foi vindo a coisa que vinha mais de saber onde andar, mas não saber, sabe? Sem rumo, você deixava só acontecer, o que vinha na cabeça era tudo, sabe? Opa! Chegou! Pra você pode trabalhar com repetição. Ficava tudo. O meu estímulo principal para a construção da personagem da Anastácia foi a mulher idosa que existe em mim. E, ao mesmo tempo, todas as velhas com quem eu convivi e a própria personagem
Monteiro Lobato. A personagem seria uma negra, mas eu me via nas mulheres do interior de Goiás e mesmo através da televisão, o personagem ou a leitura mesmo dos textos de Lobato. Fui construindo, foi vindo. Essa véia, né? Essa véia fazendeira de coisa, dentro da casa, não sai da cozinha, fuxicando, indo atrás de um enredo, dos outros, cuidando dos outros. Essas coisas de mulher velha, né, meu filho? No Teatro do Movimento, o vértice do imaginário criativo foi elaborado de modo a estimular o desenvolvimento da imaginação criativa do artista. É o próprio corpo, imbuído de sensações, sentimentos, memórias, ideias e conteúdos percebidos e imaginados. É o corpo-organismo, de onde brotam as nascentes da criação. Dessa parte imaginário que se desencadeiam os processos criativos. A gente pode estimular tanto o artista, o interpretador, quanto os alunos a entrar nesse processo criativo. E é sempre assim, através dos estímulos. A aula, quando você dá do imaginário, também segue essa mesma ideia tríade. Dessa primeira parte da aula sensibilização, é bom que a gente chacoalhe bastante as pessoas, que a gente deixe, entre até num aquecimento meio caótico, de sacudir, balançar, para que pode entrar até numa catarse. Em determinados trabalhos criativos eu faço eles entrarem um pouco numa catarse. Para quê? Para que eles se esvaziem um pouco, para a partir daí eu ir trazendo, estimulando, entrarem no que eu estou chamando das faculdades que a gente tem no corpo. Aqui no livro está como uma metáfora de nascentes olhos d'água, essas faculdades que nos ajudam na criação, que colaboram. A primeira faculdade mais importante é a percepção. Porque o artista está sempre com a percepção aberta, antenada, e tem sempre esse diálogo entre o que ele está sentindo e o que ele está vendo. É um trocar, é um ir e voltar o tempo todo. O que eu vejo, como isso entra no meu corpo, como eu devolvo isso para o mundo. Sempre essa ideia. Então, a partir do momento que ele é jogado um estímulo, a percepção dele percebe aquele estímulo, ele traz esse estímulo para o corpo, e esse corpo processa, e a partir daí vai se manifestar em expressividade. Nesta proposta metodológica, a metáfora das nascentes é atribuída a faculdades corporais inerentes à criação como a percepção, a sensação, o sentimento, a emoção, a memória, a imaginação, o devaneio, o sonho e outras que são o meio de acesso, como a atenção, a associação, a intuição, a inspiração. É como se tudo que o artista que está criando um determinado trabalho, tudo que ele visse ao seu redor, ele vai trazendo e misturando nessa água do rio da percepção. Essa é a grande sacada do artista. Ele tem que perceber tudo à sua volta. E através dessa percepção, ele fazer o que gosta. A gente tenta estimular essas faculdades para que vocês mergulhem mesmo nesse rio no momento da criação. O movimento estruturado elabora e organiza o corpo cênico e o imaginário criativo para uma proposta coreográfica. O
pensamento de Laban, hoje chamado de coreologia, foi desenvolvido por sua discípula, Valerie Preston Dunlop, na estrela labaniana. Essa estrela é a base fundamental para se entender e estudar no teatro do movimento o que Lenora define como movimento estruturado. Então, o que seria isso? Seriam os elementos do movimento, onde a gente estuda as possibilidades dos componentes e elementos do movimento. São 5 os componentes estruturais do movimento que formalizam-se na estrela labaniana: corpo, ações, espaço, dinâmica e relacionamento. Um corpo do bailarino, corpo cênico, realizando ações num espaço com uma dinâmica e com um relacionamento. Eu gosto muito, quando eu estou coreografando, de trabalhar construindo frase com o que o Laban chama das unidades de ações, que são 12. Essa construção pode vir antes ou depois do imaginário criativo. Nós vamos fazer isso antes, nós vamos construir uma frase, começando com as unidades, começar a adicionar a ela o espaço, a dinâmica e o relacionamento, até que a frase se construa. Então eu queria que vocês começassem pesquisando só a contração e a expansão. Como é que vocês podem contrair de qualquer maneira e expandir o corpo também de qualquer maneira. Agora eu vou pedir para vocês começarem a variar o espaço que vocês estão fazendo isso. Qual é o outro espaço que vocês podem trabalhar? Então a gente já foi corpo, realizando essas 2 ações, em espaços diferentes, e agora vamos adicionar uma dinâmica diferente. Vocês estão no mesmo tempo e na mesma dinâmica. Como é que vocês podem variar a dinâmica? Tempo, força, fluência. Isso. Podem continuar fazendo a última ponta da estrela, que é o relacionamento. Como é que vocês podem criar um relacionamento com essas 2 ações? Variando espaço, dinâmica e agora o relacionamento. Agora eu queria que vocês experimentassem mais 2 ações, só que agora elas vêm combinadas, vêm junto. Eu queria que vocês experimentassem a locomoção com o gesto de apertar a mão. Várias direções, dinâmicas diferentes e relacionamentos. Agora, mais 2 unidades de ações. Salto com giro. Então, agora a gente vai juntar para construir a frase. Então, a frase vai ser locomoção com gesto, expansão, contração, salto com giro. Com essa sequência, eu queria que vocês começassem a fazer uma improvisação variando o espaço que vocês vão usar, a dinâmica, que seria tempo, força, fluência, espaço, né? E os relacionamentos, que vocês comecem a criar relacionamentos. A partir do momento que vocês se sentirem à vontade fazendo isso, deixem ir trazendo para essa sequência o corpo cênico de vocês e o imaginário criativo. Deixa o imaginário e preenchendo essa sequência, que agora é uma simples sequência técnica. É por isso que o Laban é muito importante nisso, porque quando você treina muito os 5 elementos do movimento, corpo, ações, espaço, dinâmica e relacionamento, se você tem isso incorporado, quando você vai entrar no imaginário, você tem isso como suporte. Não mentalmente, mas no corpo já, porque o corpo se apropria disso. Quando eu tiro vocês de um espaço e jogo em outro espaço, você tem que, na mesma hora, perceber isso. Isso é um treino. Composição cênica. Para se compor em dança, é preciso muito mais que o ato de dançar. É necessária a vivência do intrigante processo criativo para, a partir dele, dar forma à composição cênica. Em dança, isso se chama coreografia. No teatro do movimento, a composição cênica é a tradução do imaginário criativo,
que se manifesta no corpo cênico, elaborando-se e expressando-se através de movimentos estruturados. A partir dos princípios do triângulo da composição, os processos criativos para uma composição coreográfica são estimulados, norteados, elaborados e, finalmente, analisados. A criação ela pode sair de qualquer um dos três vértices, tá? Você pode estimular a criação por qualquer um dos três. O ator, principalmente, gosta de estimular mais do imaginário, porque é o texto. Mas você pode estimular, você pode fazer uma frase e a partir dela trazer. Você pode construir um corpo cênico, um personagem, corporificar uma emoção e a partir dessa emoção trazer os outros. Então, Beneto, vamos pensar na frase que a gente construiu com as ações para o personagem do Pierrot. Então, primeiro só locomoção. Isso com elevação, cabeça baixa. Depois locomoção com gesto de braço. Desenvolvendo nos dois braços. E daí giro com gestos. E nós vamos começar a repetir, o grupo inteiro vai estar repetindo junto. Então essa sequência de ações combinadas vai estar sendo desenvolvida em várias direções no espaço pelos personagens dos Pierrots. Eu não vejo diferença nesse momento do ator e do bailarino. Eu acho que todos os dois têm que ter essa capacidade de acessar a memória, de acessar a imaginação, porque o processo criativo precisa disso. Assim como o ator também precisa dessa organização que o bailarino tem do movimento estruturado, que a gente na dança tem, que é a coreografia. Ele trabalha com o que ele chama de partituras do ator. As partituras seriam as frases de movimento, as coreografias que o ator tem de movimento. A coreografia primata foi pesquisada por mim há muitos anos atrás com um exercício simples de trabalhar a assistência e resistência à gravidade. Quando eu terminei esse primeiro improviso, a minha diretora, Eleonora Paiva, disse: você manifestou nessa brincadeira a ideia de um primata. 10 anos depois, eu e Maurício Gaspar concebemos o espetáculo para a Companhia Laia Dança chamado Primata Terra, só para demonstrar que uma frase de ações combinadas, ela traz o imaginário da evolução do homem, uma caminhada do homem no tempo e na sua evolução. Tudo que acontece em cena tem um significado, tem um signo, tem um símbolo. Tá? Embora a dança diga às vezes que não quer comunicar, mas qualquer corpo no espaço se movimentando, ele expressa um determinado imaginário. Quando convidada a escrever a introdução para a arte da composição, uma coreógrafa e professora de dança chamada Ana Vitória escreve uma linda introdução a esse livro dizendo: bom, talvez agora, com esse trabalho e com todos os outros trabalhos que sim, existem no Brasil, de sistematização de métodos e de percursos artísticos, nós começamos a caminhar sobre os nossos próprios pés. O método deixa suas pegadas, construindo junto com os passos de Lenora um caminho a ser compartilhado entre muitos. Através dele, e junto com toda a obra que vem sendo construída sobre e com a dança no Brasil, andamos sobre nossos pés.